Você conhece a programação da nossa igreja? Domingo às 9h15 temos o Café da Comunhão, onde você pode desfrutar de um delicioso café antes do culto começar. Às 10 horas acontece o nosso culto de celebração. E para maior conforto dos pais, temos o Casa Kids, nosso departamento infantil, onde seu filho vai aprender mais de Deus. Quarta-feira, às 20h30, venha participar da Sala de Oração. Um momento onde nos reunimos como igreja para interceder e buscar mais de Deus. Para ficar sempre atualizado em nossas programações, siga nosso Instagram, @LCasaDaFé, e fique ligado sobre tudo o que está acontecendo. Igreja Cristã Casa da Fé, Avenida 1º de Dezembro de 1640, lote 475 C6, Seixal, Portugal. Glória a Deus. Thank you. E aí, gente? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Cheio de expectativa? A gente tem que receber a palavra com expectativa. Nós temos, a gente tem é meio complicado. Nós temos que receber a palavra de Deus com expectativa, com alegria no nosso coração. Amém? E o Wesley falou muito bem aqui sobre esses eventos que nós vamos ter em junho. Teve mulheres que estavam me perguntando, né, pastor, mas não vai ter para mulheres não e tal. Aí nós conversamos com o pastor Anderson e falamos com ele. Ele disse assim que vai abrir essa possibilidade então de ter o evento também no domingo. Vai ser no domingo à tarde, amém? Na sexta-feira vai ser parte da noite, 3 ministrações, aliás, na quinta, né? Na sexta também, e depois você faça a sua inscrição para saber o que vai acontecer no evento, amém? Vou contar para vocês, senão vai perder a graça, né? Mas vai ser muito bom, um evento voltado só para os homens, também para as mulheres, e eu creio que vai trazer edificação para você. E fora isso, irmãos, além de qualquer evento, nós não somos uma igreja movida por eventos, amém? Nós somos movidos pela palavra de Deus. O maior convidado que você possa receber, teve um dia que me perguntaram assim, vai ter convidado no Zoom? Eu disse, vai sim, o Espírito Santo, ele é sempre convidado a todas as reuniões, ele está lá participando com a gente, é muito bom. Então assim, você não tem que criar expectativa na pessoa que vai vir aqui falar, mas naquilo que Deus ele tem para transmitir no seu coração. Então assim, a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, é a palavra de Deus. Mesmo hoje aqui de manhã, algo que eu vá trazer para você, para o seu coração, da parte de Deus, aquilo que Deus ministrou ao meu coração ao longo da semana, sabe? Para que você seja alcançado, edificado e fortalecido na palavra de Deus. Então, coloque expectativa sempre, não naquilo que o pastor Arthur tem para poder falar para você, ou no pastor Job, ou no pastor Anderson. Coloque expectativa na palavra. Diga, Deus, eu quero receber da tua palavra. Amém? E eu queria que você repetisse algo comigo, pela fé. Amém? Vocês estão animados? Amém. Vocês estão com a carinha de que dormiram 1 hora a menos? Também assim, pastor, ainda são 10h15, pastor. Não, mas eu creio que isso aí, mais 2 dias, você já acostuma, amém? Glória a Deus. Repita assim comigo, eu vou receber. Com esse ânimo vai ser meio difícil, vamos lá. Eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu espírito. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. A minha vida nunca mais será a mesma, porque estou indo de um degrau de glória para outro degrau de glória. Oh, aleluia! Quase falei em línguas aqui. Outro degrau. Sua vida está indo de degrau em degrau, de glória em glória, aleluia. Nunca mais, irmãos, a sua vida será a mesma. Quando você entende a palavra, você começa a viver a palavra, a palavra se torna a sua realidade, você não se vê mais sem essa palavra. E eu estava conversando com a Dani nessa semana,
e compartilhando daquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Ela é a primeira pessoa que eu prego antes de chegar domingo, porque nós vamos compartilhando coisas, e ela falou que é por isso que ela é crente, e eu acabo compartilhando com ela muitas coisas nesse sentido, e uma dessas coisas que nós estávamos falando hoje, essa semana, eu falei: amor, quanto vale a palavra de Deus para nós? E foi esse, vamos dizer assim, esse tema, né, que o Espírito Santo trouxe para mim como uma referência para nós falarmos hoje. Quanto vale a palavra de Deus para você, irmãos? Qual é o valor que nós damos? O verdadeiro valor que nós damos para a palavra de Deus? Porque é muito importante e individual também. Nem todos nós aqui vamos ter o mesmo apreço pela palavra da mesma forma. Era bom se nós tivéssemos a mesma atenção, o mesmo zelo, a mesma expectativa na palavra. Mas foi uma pergunta que ficou assim martelando na minha cabeça, foi: quanto vale essa palavra para você? Porque se você tem a palavra de Deus, irmãos, você tem tudo. O próprio Deus, ele diz assim: olha, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Deus ele dá uma colocação dessas na palavra dele, ele está dizendo assim: isso aqui que eu falo é muito importante. A minha palavra, ela tem um peso de responsabilidade. Deus ele está dizendo assim: olha, quando eu falo, eu estou colocando o meu caráter em jogo. Quando eu falo, quando eu libero, quando eu decreto, é a minha integridade que está em jogo. Por isso que eu disse aqui quando nós estávamos ministrando o louvor, que quando Deus fala, Ele vela para que a palavra se cumpra, porque se Ele falou, tem que acontecer. E de que forma nós colocamos expectativa nessa palavra? Porque uma vez que você tem a palavra de Deus, irmãos, uma vez que você está cheio da palavra de Deus, você tem solução, não é para algumas coisas, você tem solução para tudo. Ah, pastor, mas domingo passado você disse que não é todos os problemas que aparecem para mim que eu vou resolver. Eu disse isso para você, porém a palavra ela vai te dar ferramentas e estratégias, ainda que não sejam problemas para você resolver, mas formas para você ultrapassar esses obstáculos, está na palavra. Tudo que você mais precisa na sua vida, irmão, não é um carro zero. Tudo que você mais precisa na sua vida não é um casamento. Tudo que você mais precisa na sua vida não é uma casa própria, ainda que são coisas lícitas e são coisas boas, amém? Não estou dizendo que Deus está contra isso, mas o que você mais precisa é de uma palavra de Deus na sua vida. E às vezes a gente não tem a capacidade de enxergar o que a palavra está nos direcionando, enxergar as instruções da palavra, porque os nossos olhos estão em coisas passageiras, naturais, transitórias. Os nossos olhos estão só em coisas que passam, tudo que passa, até a uva passa. Eu tinha que fazer essa piada. Vocês não é crente, não. Tudo passa, irmãos, mas a palavra dele permanece. Por isso que nós estamos firmados em quê? No que o governo português diz, no que o governo da Rússia diz, no que o governo da Ucrânia diz, no que o governo do Brasil diz. Não, nós estamos firmados na palavra. Jesus ele faz uma comparação muito simples e poderosa sobre nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha e edificarmos a nossa casa sobre a areia. O que é a rocha? É a palavra de Deus. Uma vida edificada sobre a rocha. A tempestade veio para quem só tinha a casa na rocha? Não. A tempestade veio para quem tinha também a casa sobre a areia. E aonde? Qual está sendo o nosso fundamento? Por isso eu vou dar muito ênfase aqui sobre quanto vale a palavra de Deus para você. Quanto vale? O que você vai fazer, irmãos? Pense nisso. Um exercício. O que você vai fazer com a palavra que você está recebendo hoje aqui? O que nós vamos fazer com a palavra que nós recebemos da parte do Senhor? Qual é a estratégia? Aonde nós vamos aplicar essa palavra? De todos os cultos que você já participou, de todas as ministrações que você já ouviu aqui na Casa da Fé ou até em outra igreja, outros lugares que você ouviu a palavra de Deus, aonde essa palavra, que tem tanto valor, está sendo aplicada na nossa vida? Essa palavra que tem tanto valor, essa palavra que não muda, essa palavra infalível, essa palavra que não tem como ser quebrada, ela garante cura para você, ela garante salvação para você, ela garante vida para você, ela garante prosperidade para você, ela garante proteção para você.
E às vezes nós falamos assim, mas eu não estou vendo nada acontecer, porque nós não estamos abrindo a nossa boca para confessar o quê? A palavra. Porque nós carregamos as características de Deus, e se o meu pai, o pai que eu tenho, ele fala, ele chama as coisas que não são como se elas já fossem, é porque a palavra dele tem poder, e ele nos deu a mesma capacidade e o mesmo poder. Por isso que Jesus ele disse, peçam e receberão. Porque você está pedindo segundo o quê? A palavra de Deus. Abra comigo aí em Mateus no capítulo 13, verso 44. Glória a Deus. Quem já achou, diga, eu estou indo de glória em glória. Aleluia. Quem não achou pode dizer também, irmão, você vai chegar lá. Mateus capítulo 13, verso 44. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Fala assim, uau. É interessante que Jesus ele falava por parábolas para que tornasse a linguagem e a compreensão da palavra de forma mais fácil para as pessoas, e para cada determinado grupo Jesus falava de uma forma diferente. E nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler e diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Hoje uma das coisas, vamos dizer assim, que mudaria a vida de alguém, um exemplo, ou que já mudou a vida de muitos, é você achar o quê? Petróleo no quintal da sua casa. Imagina que você compra um terreno, você compra ali a sua casa, e no quintal da sua casa, de repente, alguém descobre que tem ali um furo que dá para fazer para a extração de petróleo. Isso ia mudar ou não ia a sua vida? Porque petróleo hoje em dia é uma riqueza muito grande. E ele faz essa comparação, o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo que certo homem, tendo encontrado, escondeu tudo, escondeu de novo e então vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. É uma pessoa que ela não está olhando para isso, ou para o reino de Deus, ou podemos colocar aqui a palavra de Deus, como uma coisa qualquer. Porque para nós vendermos tudo o que nós temos, para uma coisa, para nós comprarmos algo, é porque nós estamos dando o quê? Uma importância total naquilo. Para chegar a ponto de você vender carro, vender casa, vender tudo que você tinha para poder adquirir aquilo. Eu não estou dizendo agora que você vai ter que vender sua casa, o seu carro e vir a pé para a igreja, não, porque o pastor mandou vender, porque é a palavra. Não é isso, irmãos, que eu estou dizendo. O que eu quero trazer para você é uma consciência no seu coração de prioridades. É diferente. Tem gente que não prioriza a palavra. Tem gente que acha que o melhor momento do culto é o louvor. Tem outros que acham que o melhor momento do culto é quando acaba. Nós estamos orando por esses. Mas o melhor momento do culto, irmãos, é quando você está recebendo essa instrução da palavra de Deus na sua vida. Porque basta uma palavra, irmãos, tudo pode mudar com a palavra. Uma palavra liberada, ela pode trazer vida ou ela pode trazer morte para você. Uma palavra, um tesouro. Então, quando eu li esse versículo, eu só ficava parado nisso. Eu olhava como se a minha Bíblia ela fosse o maior tesouro que eu encontrei na minha vida até hoje. É como se essa Bíblia aqui ela fosse o maior tesouro, irmãos, o maior bem que você possa ter adquirido, a maior riqueza que você possa ter adquirido na sua vida, está nas nossas mãos.
Aqui tem um manual que vai te dar ferramentas para você ter uma vida próspera, para você ter um casamento abençoado, para você conseguir ter um negócio abençoado, para que você consiga parecer com Jesus, para que o seu caráter ele seja moldado, para que você seja uma pessoa de fácil convivência, para que você seja uma pessoa que ama, para que você seja uma pessoa que colabora, para que você seja uma pessoa paciente. Aqui nós temos ferramentas. Isso é vida para você. Não é para ficar lá em cima do seu criado tomando pó, para você só pegar no domingo na hora de vir para a igreja, e às vezes quando lembra de trazer. Não é para ficar lá só aberto no Salmo 23, não. Tem gente que você chega na casa dele, está lá no móvel assim, ó, o pastor está aberto aqui, Salmo 91. O diabo não tem medo disso não. Sabe do que o diabo tem medo? Quando essa palavra está dentro do seu coração e quando ela está saindo da sua boca. Aí a coisa fica ruim para ele. Porque enquanto ela estiver só aberta ali no seu móvel da sua casa, tomando poeira, não vai fazer diferença. Não vamos, irmãos, olhar a palavra com desprezo, com descrédito. Olhe para a palavra como a maior riqueza da sua vida. Foi através dela que nós somos resgatados. Muitos homens sofreram, morreram para que essa Bíblia chegasse nas nossas mãos. Isso é tão poderoso que há quantos anos, irmãos, a história da igreja, tudo que foi passado, todos os homens que morreram, como mártires mesmo pelo Evangelho, para que a Bíblia chegasse até nossas mãos, e muitas das vezes nós não damos o devido valor a essa palavra, e o Espírito Santo estava assim, olha, quanto vale isso para você? Quanto vale o sacrifício? Quanto vale aqui a minha entrega? Quanto vale? É um tesouro escondido. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a deixar tudo por amor à palavra? Será que se Deus, ele por amor à palavra, Deus ele te dá uma instrução para que você seja um missionário e seja enviado para um determinado país para alcançar outros, porque não sei se você sabe, eu vou te dar uma notícia, a história não acaba aqui nessa terra, existe uma eternidade com Cristo para nós, e nós precisamos cumprir aquilo que Deus deu para nós fazermos. Não se limita em nós, não é uma bolha que Deus tem, é uma igreja. Deus ele não veio estabelecer uma bolha onde está todo mundo fechadinho dentro dessa bolha e está aqui tranquilo. Eu postei uma frase nos meus stories no Instagram essa semana. Enquanto muita gente está preocupada em só pregar no púlpito, em usar o púlpito como plataforma de pregação, outros estão usando a sola do sapato. Que valor nós estamos dando para a palavra? Nossa, pastor, que palavra dura. Não, é de encorajamento. Você está sendo encorajado aqui nessa manhã, ou noite, dormi pouco. Você está sendo encorajado. Encorajamento, irmãos. Valorizar a palavra. Não desprezar quando Deus diz, quando alguém está pregando, quando alguém está falando, quando alguém está ministrando aí. Atenta os teus ouvidos. Uai, alguma coisa, um pernilongo cibernético. Abra comigo em Provérbios no capítulo 3. Davi, acho que entrou um pernilongo dentro da mesa. Ele está querendo cantar. Oh, glória a Deus. Você se alegra com a palavra, irmãos? Amém. Fica com essa cara não. Fica tite não. Fica feliz. Provérbios capítulo 3. Verso 1 está dizendo assim, meu filho, diga, está falando comigo. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Senão eu vou sem microfone mesmo. E lhe darão prosperidade e paz, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha só.
Guarde no seu coração os meus mandamentos. Ele está dando um ênfase. Ele está dizendo assim, olha, está vendo essa palavra? Guarde ela no seu coração. Por quê? Porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Não é o meu microfone. Senão, mano, a gente desliga e vamos no normal. Amém, irmãos? Lhe darão prosperidade e paz, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. O guardar a palavra, o ter a palavra no nosso coração. Porque se você parar para entender, irmãos, o evangelho, o original da palavra evangelho é boas novas, boas notícias. E quantos estão cansados de má notícia? Às vezes, se você liga a televisão, falta sair sangue da televisão, de tanta tragédia. É guerra, é doença, é maldade. E se você não tiver cuidado e ficar com isso só ligado na sua casa 24 horas, você começa a ser doutrinado por aquilo. Como assim, pastor, você é doutrinado? Você está sendo ensinado aquilo, é aquilo que está enchendo você. Só notícia, notícia, notícia. Não, porque eu tenho que ver as notícias, porque eu tenho que ver, porque eu não sei como é que vai ser. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Aí você começa a ser doutrinado pelos jornais, doutrinado pela opinião dos jornalistas, por aquilo. Não tenho nada contra. É bom você se manter informado, mas você não pode deixar com que aquilo comece a ganhar coisas no seu coração, a doutrinar você, porque no momento em que você abre a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, se o seu coração só está cheio de más notícias, de coisa ruim, a hora que abrir a boca perto de você, a pessoa fala assim, ei, isso está mal, você vai falar, está mal mesmo, vai piorar mesmo, mas você precisa lembrar a você mesmo de que você é um portador de boas notícias, um portador de boas novas. Olha, isso está pior, mas eu conheço alguém que pode melhorar para você. Ainda que as coisas para o mundo tendem a piorar, irmãos, para nós tendem a melhorar, porque nós somos filhos de Deus. Praga alguma vai chegar na nossa habitação, destruição nenhuma vai chegar na sua casa. Você está aqui hoje de pé, passou 2 anos de pandemia e você está aqui vivo, com saúde, cheio de Deus, ouvindo uma palavra poderosa. Então você precisa fazer o quê? Dar valor a essa palavra, porque quando você tem valor naquilo, você fala daquilo. Se você tem algo que é de muita estima para você, você vai querer mostrar para todo mundo, não é assim? Se você vai na casa de uma pessoa, ela fala assim, olha, quando você for lá em casa, eu vou te mostrar um negócio que eu tenho guardado lá há anos, que aquilo para mim, meu Deus do céu, eu guardo nas 7 chaves aquele segredo, não é assim? Porque você estima muito aquilo. Nós precisamos dar esse ênfase na palavra de Deus, olha, anuncie essas boas novas. Dê importância à palavra, pregue a palavra, ore pelos enfermos, seja ousado naquilo que Deus está falando para você fazer, porque é Ele quem confirma a palavra, porque você não está agindo segundo a sua opinião e a sua palavra, mas é segundo a palavra de Deus. Se você for olhar no livro de João, volte lá, vamos lá, em João, capítulo 21, obrigado Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. João 21, verso 1. E diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Quem disse que ia pescar? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Olha os pilha aí. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão.
Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Olha que interessante. Nós vimos no início da leitura que Pedro ele tomou uma decisão. Ele disse por ele próprio, ele disse assim: eu vou pescar. E os outros, nós vamos com você também. Só que há uma diferença quando nós agimos por nosso próprio impulso. Nós corremos um grande risco de nos frustrar. E ainda mais, além de me frustrar, vai frustrar quem está andando comigo. Porque foi uma decisão fora de uma direção. E poucos versículos depois, nós estamos falando de homens experientes, homens experimentados na pesca, homens que sabiam o lugar certo onde jogar a rede. Afinal de contas, eles trabalhavam com isso. Afinal de contas, eles não andavam ali perdendo tempo. Eles trabalhavam, eles sabiam a hora certa de jogar a rede, o melhor lugar. Muitas das vezes você pode ter a melhor estratégia, a melhor forma, a mais alta experiência que você tiver. Se você não agir segundo a palavra de Deus, você vai se frustrar. Pode ser o mais inteligente, você pode ser o CEO da empresa que você trabalha, mas se você não tiver dependência no Senhor, você está correndo um grande risco. Porque nós vemos aqui que eles agiram baseado em uma palavra que Jesus disse para eles: olha, agora sim, lancem a rede do lado do barco. E o verso diz assim que eles colheram tantos peixes que eles não conseguiam carregar. O barco quase afundando. Em um outro episódio, Pedro ele chega e fala com Jesus assim: mestre, nós passamos a noite inteira jogando essa rede e não veio peixe nenhum, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E aí, o texto relata que eles vieram carregados de peixe. Deus ele quer que você ganhe tempo. Deus não quer que você fique perdendo tempo. Venha para o culto, pegue essa palavra que você está recebendo e coloque ela em prática na sua vida. Não perca tempo. Ela vai trazer vida para você, paz, boa reputação, porque vai moldar o seu caráter. Eu já disse isso aqui. O caráter é um segredo entre você e Deus. A reputação é quando alguém descobre esse segredo e decide contar para os outros. Porque o caráter é quando ninguém está vendo, é que o seu caráter vai ser revelado. É no momento onde ninguém está vendo. Não tem ninguém vendo. Mas é aí que você vai demonstrar se você tem caráter. Primeiro, para você mesmo. Porque quando você mente, você está mentindo não é para o pastor, você está mentindo primeiro para você. Depois você vai mentir para o pastor, ou para o seu marido, ou para a sua esposa. Mas nós somos da verdade, diga: eu sou da verdade. Essa palavra, irmãos, é tudo que nós temos. Outro episódio de alguém que deu valor à palavra. Abra comigo em Mateus capítulo 8. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Mateus capítulo de número 8, verso 8. Para ficar dentro do contexto, vamos ler do verso 5, amém? E diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Oh, aleluia. Esse homem, ele sabia com quem ele estava falando. Ele não disse: olha, chama uma ambulância, o negócio lá está feio, o senhor tem poder. Talvez naquele tempo não tinha helicóptero, né? Senão a gente podia falar aqui que me socorre aqui, pede alguém para ir lá me ajudar, ou arruma um tempinho na agenda aí para você poder passar lá na minha casa para orar pelo meu servo e tal. Mas ele diz assim: olha, basta uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Eu quero dizer para você nessa manhã: basta uma palavra, irmãos.
Não precisa muita coisa, basta uma palavra e a sua vida ela muda. Basta uma palavra e o seu casamento muda. Basta uma palavra e você começa a viver uma nova realidade em Deus. Basta uma palavra. Não precisa muita coisa. Jesus ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele disse que o quê? Que o meu dinheiro esteja em você, que a minha roupa esteja em você, que o meu lenço esteja em você. Não, ele disse que as minhas palavras estejam em vós. E estar em você, irmãos, não é algo que você, como eu posso dizer, eu queria dar um exemplo, você usar uma coisa que você não tira, não tem como você tirar. Você está ali, sabe? O exemplo da aliança, você casou, está aqui. Eu não fico tirando a minha aliança, vou tomar banho, vou fazer as coisas, está aqui comigo. Porque toda hora que eu olho, eu lembro dessa gata maravilhosa, que eu casei com ela. Então, se você tem a palavra guardada no seu coração, todas as vezes, irmãos, quando você estiver passando por uma pressão, você vai lembrar: ei, eu estou em aliança com Deus. Eu estou em aliança com Deus. Basta uma palavra e você abre a sua boca e você entende. Por que que hoje, irmãos, o próprio Deus ele diz: o meu povo está perecendo, está morrendo. Por quê? Por falta de quê? De conhecimento. Por falta de conhecimento da palavra, o povo de Deus perece. Porque não conhece quem é. Não conhece. Imagine você, eu coloco agora dentro da sua roupa aí 100 euros para você. Dentro do seu casaco. Quem queria? A Dani já ficou de pé logo querendo 100 euros. Se eu colocasse agora 100 euros no seu casaco, você já tem, é seu, certo? Só que você vai para a sua casa. Você vai para a sua casa com esses 100 euros no seu bolso, e possivelmente você vai trocar de roupa, vai fazer alguma outra coisa, e amanhã você vai na padaria comprar pão, e você leva o seu multibanco, e você vai pagar com o multibanco. Só que chega lá na hora, a mulher tem a plaquinha, não aceita multibanco, e você vai dizer assim: poxa vida, eu não tenho dinheiro aqui agora. Por quê? Porque você esqueceu que você tinha ganho hoje 100 euros. Mas nem por isso, não quer dizer que você não tenha recebido, você só esqueceu que você recebeu. Aí você sai da padaria com fome, sem comer, porque você esqueceu de uma informação que tinha chegado para você. Quantos já chegaram lá? Você recebeu a palavra. Se você guardar ela no seu coração, no momento que você precisar, ela não vai te deixar desamparado. Mas se você pegar ela e colocar numa prateleirinha lá da sua casa e falar: domingo tal, o pastor pregou sobre isso, está aqui, mais uma para a conta. E ir embora, no momento em que você precisar usar, não vai ter. Aí você vai ficar desprovido, com fome, vulnerável. Porque o que vai trazer vulnerabilidade para você é um coração que não está guardado na palavra. Porque quando eu guardo a palavra no meu coração, irmãos, o diabo ele vem e fala: doente? Hã? O quê? Doença? Enfermidade? Desemprego? Falta? Não conheço. Meu carro está cheio, não tem espaço. Eu estou cheio da palavra. Você precisa andar cheio da palavra. Está disponível para você, irmãos. Não é, sabe, não é favoritismo da parte de Deus, não. Ele diz: eu honrarei aqueles que me honrarem. De que forma nós estamos honrando a Deus? Honrando a palavra. Quando eu levo as palavras de Deus a sério, irmãos. A gente leva tanta coisa que não tem nada a ver a sério. A gente leva tanta coisa que, sabe, que é passageira e transitória, a gente leva a sério. Mas aquilo que tem a ver com a eternidade, você não foi feito para ir para o inferno. O inferno não foi feito para mim e para você, da mesma forma que não foi feito também para os outros lá fora. E o Senhor ele tem tratado muita coisa no meu coração, irmãos, e nós precisamos agir. Não adianta nós orarmos, enquanto nós só ficarmos aqui orando pelos pecadores lá fora, eles vão continuar indo para o inferno. A gente precisa agir. Nós precisamos ir até os pecadores. Porque enquanto nós ficarmos aqui: Senhor, manda as pessoas, Pai, manda os pecadores. O drogado ele não vai vir para a igreja.
A prostituta, ela não vai vir para a igreja por livre e espontânea vontade. Primeiro você ganha ela para Jesus lá fora, para ela se converter e ela então procurar o caminho da igreja. E o que vai fazer isso acontecer, pastor? A palavra. Eu pergunto para vocês, o que os discípulos tinham, irmãos, de dado comparativo igual nós temos hoje? O que os discípulos tinham para poder comparar? Hoje nós temos a história de José, de Abraão, de Isaac, de Daniel, irmãos, de Noé, de homens, de Paulo, dos discípulos, de Jesus. Os discípulos, eles não tinham onde se comparar, eles não tinham, ou eles criam naquilo que Jesus falou para eles, ou eles criam, ponto. Hoje nós estamos lendo e baseando a nossa fé na palavra de Deus, de fatos que realmente aconteceram com esses homens que estão relatados na Bíblia, porém eles estavam vivendo essa história que nós estamos lendo. E está disponível para nós vivermos também. Mas eu não estava lá para ver. Eles também não tinham nenhuma coisa para poder provar, eles tinham que acreditar que a palavra que Jesus deu para eles era... E ponto final. E Jesus disse o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pregai as boas novas a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se vocês tomarem algum veneno mortal, não vos causará dano nenhum. Então eles pegam a palavra que Deus deu, eles colocam expectativa nessa palavra e eles confiam nela e eles começam a fazer, começam a trabalhar. E a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles. Os primeiros cristãos em Atos, no capítulo 2, se você for ver, depois do Pentecostes, quando eles começam a pregar ousadamente a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que em 2 anos eles evangelizaram a Ásia toda. O que é o Casal do Marco perto da Ásia toda? O que é o Seixal perto da Ásia toda? Se cada um de nós evangelizar uma pessoa por dia, no final do ano você conseguiu ganhar 365 pessoas para Jesus. Faz isso vezes 10. Obviamente que não é todos que nós vamos conseguir ganhar para Jesus, e não é nosso papel convencer, é nosso papel pregar. O nosso compromisso não é com quem está ouvindo, é com quem mandou falar. Mas às vezes a gente fica preocupado demais. Será que eu vou ser inconveniente? A palavra, ela é assim, ela chega, traz luz. A luz, ela é inconveniente, sim. Mas não é que Deus vai incomodar os outros, não entenda errado, não estou distorcendo a palavra, não. Ela é inconveniente, talvez, para aqueles que não querem sair da zona de conforto. Porque enquanto está confortável, é conveniente, mas quando te tira da zona de conforto, se torna inconveniente. Mas é uma inconveniência que está levando você a um lugar de salvação, um lugar de um caráter moldado. E é isso que nós precisamos ter, essa consciência. Obviamente que existe o tempo e o crescimento do propósito de todas as coisas, nós temos avançado e crescendo no Senhor. Porém, pare para entender, às vezes é uma informação que talvez você não sabia, mas do capítulo 2 de Atos até o capítulo 20 foi um período de 30 anos. Mais ou menos 30 anos. E a gente lê e pensa que foi tudo na mesma semana, né? E tal, nossa, cresceu rápido, né? Foi rápido. 30 anos. Consolidando, edificando, crescendo, alcançando um evangelismo em massa, mas também no individual. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu não deixei de ensinar vocês, de casa em casa, diariamente. É seu papel, irmãos. Não é só o pastor que tem que preocupar com a palavra, não. Você precisa colocar essa palavra em prática, você precisa alcançar as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas pessoas você se relaciona diariamente? No seu trabalho, quantas pessoas estão à volta de você? Com quantas pessoas você lida todos os dias? Com quantas pessoas você fala de Jesus? E se nós não falamos, nós não estamos dando importância a essa palavra, porque, eu já conheci, tá bom, estou safo, está feito, eu não preciso mais preocupar não, eu já garanti minha vaga lá no céu, os outros que façam por eles. Não é assim. Deus nos capacitou como ministros de uma nova aliança. Nós temos uma mensagem que o mundo precisa ouvir. A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra de Deus em nós é uma esperança para o mundo lá fora. Nós não podemos ficar acomodados, confortáveis demais. É bênção demais, mas por que a gente precisa de um prédio? Por que nós precisamos de uma cadeira? Irmão, você está aqui para você não passar frio.
para você não passar calor, para você poder ouvir uma palavra boa aqui, mas o culto ele realmente vai começar e você está cansado de me ouvir falar isso aqui. É quando nós acabarmos aqui o domingo e você vai para sua casa, é lá que vai começar o culto. É segunda-feira que vai começar o culto no seu trabalho, é na terça que você vai começar o culto, na quarta, na quinta, aí no domingo você vem, se enche de novo para se despejar na segunda, na terça, e é assim que nós vamos avançar no reino, porque nós estamos dando devida importância na palavra de Deus. Eu preciso pegar essa informação aqui e eu vou usar ela. Eu não vou ficar só retendo agora. Enche. E para quê? Você tem que despejar em alguém. Não é raiva não, despejar raiva nos outros. Tem gente que é assim, né? Parece que vai despejar raiva no outro. Desculpa, despejei tudo lá. Não, você vai despejar daquilo que você tem, o amor de Deus. Ó. Chegou lá, está meio pesado o clima. Eu falei no Conectados aqui, na quinta-feira. Nós não somos um termômetro. Qual é a capacidade do termômetro? Ele vai só auferir ali a temperatura, não é? Está frio, está quente, está com 38 graus. Mas eu pergunto para você, o termômetro tem a capacidade de mudar o ambiente? Não, ele só consegue identificar, não é assim? Nós não somos termômetro, nós somos um controlador, é diferente. O ar-condicionado, você consegue mudar, você coloca lá, está 40 graus aqui dentro, vamos colocar aí 20 graus, aí fica agradável. Ah, tá frio demais lá, vamos colocar quentinho. Por quê? Porque ele tem a capacidade de mudar o ambiente. Pois é, você também tem a capacidade de mudar o ambiente onde você está? Chegou lá no trabalho, está pesado o clima, você falou, opa, cheguei. Vamos alegrar esse coração aí, já faz uma oração, já junta lá os que estão bicudo um com o outro. Você é pacificador, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Você não vai sentar lá para continuar juntando e falando mal do seu colega de trabalho, não. Você vai falar assim, ó, briga não, precisa disso não, você valoriza a palavra, dê valor à palavra. Os discípulos lá em João, no capítulo 6, se você quiser não precisa abrir, mas anota aí para você ler depois na sua casa. Em João no capítulo 6, no verso 68, diz assim, Jesus, ele estava conversando com os discípulos, e Jesus ele dá um discurso um pouco que duro. Olha só, tem gente que acha que o pastor está falando duro demais, né? Nossa, pastor, credo, eu não vou naquela igreja mais não, o pastor só fala umas coisas assim. Mas olha que interessante, verso 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O que Jesus disse? Que a palavra que ele disse é Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam, quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você está triste que você perdeu o seguidor no Instagram, irmão? Não vou falar que o fulano parou de me seguir no Instagram. Jesus perdeu os seguidores dele porque o discurso que ele deu foi muito sério e aqueles que realmente não estavam comprometidos se acovardaram. Mas eu e você, nós não vamos retroceder. Não vamos nos intimidar. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus ele não estava preocupado em querer agradar não, irmãos. Ou você está por mim, ou você está contra mim. Ou você valoriza aquilo que está sendo feito na palavra, ou então não precisa nem me seguir. E Jesus pergunta para os 12, quer ir também não? E eles dizem, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem, irmãos. Só Ele. Ele não disse que Ele era algum caminho. Quem ouviu o devocional de sexta-feira? O Dose Diária.
O número está bem baixo, vocês precisam ouvir. De sexta não, perdão, de quinta. Nós falamos sobre exatamente isso. Jesus, ele não disse que ele seria algum caminho. Ele não disse que ele seria o escape. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é a solução dos nossos problemas. Tudo que nós precisamos está em Cristo. A suficiência, Ele já nos deu tudo de que necessitamos. Somos supridos no Senhor. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Que você não desprezasse a palavra. Não desprezasse essa palavra, que foi algo que muitos morreram. Jesus morreu, se entregou por nós. Outros morreram para que essa palavra ela permanecesse. Irmãos, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para a sua Bíblia da mesma forma. Você vai olhar para essa Bíblia e você vai falar assim: cara, aqui está vida para mim, para o meu corpo, saúde para os meus ossos, vida pela palavra de Deus. A informação chega na sua mente, ela vai até o seu coração e você fala. Isso é poder criativo. Crer com o coração, falar com a sua boca. Você tem a capacidade de mudar realidades, mudar ambientes, através da palavra que habita dentro de você. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa manhã que talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus e você quer se decidir hoje para Cristo. Não é um caminho de sofrimento, não é um caminho mau, mas é um caminho de salvação, onde nós sabemos que é uma nova história que está sendo escrita e está disponível para nós. Talvez você ouviu essa palavra e falou assim: pastor, eu preciso valorizar mais a palavra, eu preciso honrar mais o sacrifício de Cristo. Talvez você que andou afastado dos caminhos, quero orar por você. E você aí no seu lugar também, pode colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, irmãos, porque é um privilégio que nós temos de nos reunirmos em um lugar como esse, de orarmos ao Senhor, de ouvirmos uma palavra, recebermos instruções, direcionamentos. Talvez o seu homem natural pode não ter conseguido captar tudo daquilo que foi falado, mas o seu homem interior, ele recebeu tudo aquilo que você precisava, e no momento certo o Espírito Santo ele vai te lembrar. Pai, nós te agradecemos, Deus. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por este momento, Pai, da Tua palavra, por este culto. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alertado, Pai, a nós darmos o devido valor à Tua palavra, a nós honrarmos de fato a palavra do Senhor, Pai, porque é uma ferramenta, ela é vida para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, a não olharmos somente como um livro normal, mas entendermos, Pai, que aqui é uma revelação, Pai, de quem nós somos no Senhor, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos nos tornar, Pai, segundo Deus, não opiniões de homens, mas é a Tua opinião, Pai, sendo formadas nos nossos corações. Pai, eu oro, Deus, para que os olhos do coração dos meus irmãos sejam abertos, Pai, para que eles possam entender a razão pela qual o Senhor chamou cada um deles. Pai, nós declaramos que a nossa mente, ela está programada, Senhor, somente para pensar pensamentos de vida, pensamentos de paz, pensamentos, ó Deus, segundo o Teu coração, segundo a Tua palavra. Deus, em o nome de Jesus Cristo, nós honramos o Senhor, Pai, nós honramos o Teu nome, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.